O estudo de hoje é no Livro dos Espíritos, capítulo 6, a pergunta 257. E o título dessa pergunta 257 é um ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. E começa dizendo assim: o corpo é um instrumento da dor. E, se não é a sua causa primeira, pelo menos é a causa imediata. A alma tem a percepção da dor, mas essa percepção é um efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, contudo, não pode ter ação física. Com efeito, nem o frio, nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma, e esta não pode gelar-se nem queimar-se. Então a gente vai dar uma paradinha aqui para a gente analisar um pouquinho esse trecho. Quando ele diz aqui, né, que nós, quando sentimos as dores físicas, porque existem as dores morais, não é isso? Existem as dores morais, é a dor do arrependimento, é a dor do remorso, que é terrível, consome a gente. Mas tem as dores físicas, né? Provocado por diversos fatores que poderão trazer a dor no nosso corpo físico, né? Mas quando a gente desencarna, essas dores, no caso do corpo físico, essas dores não acompanham. Por quê? Porque o corpo físico não acompanha o espírito. Ele, quando desencarna, né, o espírito quando desencarna, o corpo físico volta a ser o quê? Pó, não é? Não é assim que se diz? Né? Volta a ser pó. Mas existe o quê? Uma ligação entre o dono daquele corpo com o espírito. Ou seja, não é simplesmente desencarnar, não é simplesmente largar o corpo, não é simplesmente deixar o corpo que o espírito vai parar de sofrer. E muitas vezes a gente se engana com relação a isso. Morreu, descansou. Morreu, descanso, não vai sentir mais nada. Gente, as sensações que o espírito carrega são muito fortes. Essas lembranças muitas vezes consomem o espírito. Aqui, quando a gente está encarnado, tem lembranças que acompanham a gente, lembranças penosas, são chamados os traumas. Acompanham a gente durante muito tempo, não é verdade? Eu conheço uma criatura da minha família e ela tem um pavor, vocês não imaginam de quê? E gera um sofrimento muito grande para ela, viu? É capaz dela entrar em pânico. Borboleta. Não é incrível, não é? Então, assim, porque ela disse que na infância ela sofreu um trauma provocado por mim, vergonhoso, né? Provoquei isso nela e ela não consegue esquecer, diz, vai para terapia, né? Mas veja só, ficou um trauma, ficou o quê? Uma lembrança de um fato. Quando a gente desencarna, as lembranças acompanham o espírito. Não é porque desencarnou que tudo vai ficar para trás. Não. Principalmente nós que somos espíritos ainda muito inferiores. Não sei vocês, mas eu sou, né? Então, muito inferiores, que a gente guarda muito as coisas, a gente sofre muito. Mas tem espírito também que estão nas condições melhores do que a nossa, por exemplo, né? Que também guardaram lembranças. E que foi preciso um tempo no mundo espiritual para poder se refazer. Um exemplo que nós temos na literatura, Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, antes de desencarnar, ficou um tempo aonde? No leito, preso ao leito, perdeu os movimentos do corpo físico e ficou durante muito tempo no leito. E outra coisa, ele ficou impossibilitado de falar. Olha que sofrimento. A pessoa não conseguir falar, não conseguir dizer o que está pensando, o que está sentindo, né? Externar suas coisas, então ele ficou privado da fala.
E nós sabemos que o Bezerra de Menezes foi um espírito, quando aqui encarnado, de uma generosidade imensa, de muito amor, de muita dedicação, de muita caridade, de muitos exemplos bons. Então ele realmente é um exemplo para a gente e continua sendo no mundo espiritual. Só que ele precisou de um tempo ainda no hospital, num leito. Veja, o exemplo dele para a gente. Precisou de um tempo para poder se refazer e retomar o quê? A sua vida. Outro que nós temos também na literatura, que é Simão Pedro. Simão Pedro teve um desencarne bastante dolorido. Ele passou um tempo, ele também foi preso, não é? Ele foi já na idade avançada, já com seus cabelos brancos, já com uma idade avançada, parece que ele tem em torno já de 80 anos, daí para frente um pouquinho. E ele foi também penalizado com a pena de morte. Ele foi executado também na cruz, só que numa condição diferente de Jesus. Jesus foi crucificado de cabeça para cima e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Só que, mesmo ele já sendo idoso, ele ainda tinha o quê? Vitalidade no organismo dele. Tem pessoas que têm uma vitalidade, né? E aí o que é que acontece? Ele não desencarna de imediato. Mesmo naquela posição, né, que é terrível, ele ainda passou 2, 3 dias. E aí chega o quê? A irritar o comandante daquela tropa que estava conduzindo todo aquele processo. E aquele comandante ficou tão irritado porque ele não morria, né? Estava ali ainda com vida, e toda aquela comunidade, as pessoas, tudo ali ao redor, tudo orando, pedindo por ele, e ele, o comandante, estava cada vez mais irritado com o comportamento da população. E ele chegou um momento e sempre soltando impropérios, sempre dizendo coisas, acusando ele, e ele lá, calmo, tranquilo, naquele momento ali, só esperando, totalmente resignado. E o que é que acontece com ele? O Aniceto Sertório, que era esse comandante, disse, agora eu vou abreviar a morte dele. E pega uma tora de madeira e acerta ali a cabeça. E aí houve o que? O traumatismo craniano, a cabeça dele se esvai em sangue, e a gente sabe que o sangue também é vital pra gente. A gente não pode perder muito sangue, porque é morte rápida. E aí vai quando ele desencarna. O que é que acontece quando ele chega no plano espiritual? Ele ficou imediatamente, ele tinha lucidez. Ele conseguiu divisar Jesus, que veio recebê-lo, mas ele precisou também de um tempo em um hospital. Ele também ficou interno. Então vejam só, ele precisou de um tempo no hospital. Jesus o acompanhou até ele conseguir se recuperar para continuar a sua jornada. Vejam, porque as lembranças e o sofrimento foram muito fortes para ele. Então foi necessário também um tempo para ele. Nós conhecemos um caso mais recente, perto da gente. O senhor Joãozinho foi presidente lá do Centelha de Jesus. O senhor Joãozinho era uma pessoa de uma bondade, de um amor, sabe? Ele era, a função dele aqui, materialmente falando, ele era barbeiro. Ele era barbeiro, uma pessoa muito humilde, muito simples, não tinha estudo, não tinha instrução, não teve oportunidade de estudar. E ele pregava na doutrina espírita, usava da tribuna, era uma coisa belíssima você escutar a pregação dele. O trabalho que ele desempenhava, que ele desenvolvia ali nos coelhos, com aquelas comunidades, era algo de uma, sabe, de uma grandiosidade. Quando ele desencarna, a morte dele foi como, você tá assim, um suspiro. Ele já sabia que ia desencarnar, estava na sala da casa dele,
Imediatamente o corpo, a cabeça pende para um lado e ele já estava do lado do corpo, totalmente lúcido, participou do velório, participou de tudo com toda a lucidez e tranquilidade. Vejam, né? O desprendimento desse espírito. Um outro também que participou do seu próprio velório, que às vezes a gente não quer nem falar de cemitério, né? A gente não quer nem falar sobre a morte, né? Imagine você participar do seu próprio velório. Um outro que aqui também do tempo da gente, que foi presidente da Federação Espírita Pernambucana, Alírio, seu Alírio. E seu Alírio, no tempo que ele desencarnou, se fazia velório em casa. E ele vai para o velório na casa dele. E quando chega lá, uma das filhas dele estava inconsolável, gritando, sabe aquela coisa assim, dando aquele estardalhaço pela morte, a dor dela, ela externando a dor. E ele chega para um médium junto e diz assim, diga para ela que pare de gritar, senão eu vou sair daqui agora. Veja. Então foi dado o recado, ela se recompôs e ele participou na tranquilidade, na consciência, no desapego aos restos mortais, né? E o preparo dele para a vida espiritual. Então, criaturas que estiveram próximo a nós, como também o Chico Xavier. Então, diversos outros espíritos, né? Criaturas que dão um exemplo para a gente. Então, depende muito essa sensação, essa dor, esse sofrimento que os espíritos apresentam, depende do grau evolutivo, depende do apego, desapego de quê? Do corpo físico. Porque existe um fator muito importante, um corpo muito importante que é chamado perispírito, que é um envoltório semimaterial que envolve o espírito ao corpo físico, né? E quanto mais o espírito é evoluído, mais esse perispírito se torna mais leve, se torna mais fácil de conviver com ele, porque ele não tem tanto apego. Mas as criaturas que ainda estão muito apegados às coisas materiais aqui, sofrem muito com o desencarne. Porque, como a gente estava escutando aqui no início, né, sobre as criaturas que estão passando por uma provação muito difícil atualmente, que no Rio Grande do Sul, as enchentes. Né? O quanto o sofrimento das pessoas deixarem suas casas, né? Perder tudo aquilo ali. Então é um exercício, porque quando a gente desencarnar, a gente daqui não vai levar nada. Tudo vai ficar, não é verdade? Não levaremos nada. Mas tem espírito que desencarna e volta para onde? Para dentro de casa. Porque é minha mulher, é o meu marido, é a minha casa, daqui eu não saio. Meu carro. Né? Meu carro, falar em carro. Um amigo nosso que tem uma mediunidade muito, como se diz, aflorada, ele morava em Olinda e ele veio de Olinda para Recife, começou a sentir um certo odor dentro do carro dele. Quando ele olha pelo retrovisor, estava a criatura, um espírito desencarnado, atrás no banco, todo sujo de vômito, com aquele terno bem antigo, bem, sabe? Com os dois braços assim no banco de trás, pegando carona. E aí ele para, né, no caminho, abre a porta do carro e diz para o espírito, saia, sua carona terminou aqui agora. Você não foi convidado para vir no meu carro. E o espírito teve que sair, saiu. E ele viu o espírito saindo, cambaleando, estava bêbado ainda, das orgias, das noitadas, das coisas. Então, tem espírito que ainda permanece como se vivo estivesse na carne, que é vivo, ele permanece, ele continua. A diferença está aí, não é? Essas lembranças que ficam, porque muitas vezes tem criaturas que acham assim, morreu, acabou, nada. O que é que acontece com o relato de suicidas? Por que é que na doutrina a gente combate, a gente fala tanto para o esclarecimento das criaturas para não enveredarem pelo caminho do suicídio? Porque é uma porta falsa. A morte não existe. Olha, gente, quando eu descobri isso, que a morte não existe, pensa na minha alegria. Olha, porque eu tinha um medo, mas pense no medo que eu tinha de morrer. Mas não era esse medo, era o apego às coisas.
porque eu não queria deixar nada aqui. E com a doutrina, quando eu descobri que a gente não morre, porque era uma coisa que me trazia muitas dúvidas, quando eu morrer, para onde é que eu vou? Porque eu só tinha duas opções que me ensinaram: ir para o inferno ou ir para o céu. E aí, veja, eu tinha uns 7 anos de idade, eu era criança, mas eu já me preocupava com isso, porque a criança também se preocupa com a morte, porque é algo tão que as famílias das pessoas não conversam com as crianças, então esclarecem sobre o fenômeno morte. E aí eu começava, antes de dormir, vejam a preocupação que eu tinha. Eu ficava, antes de dormir, fazia minhas orações, né, do Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que Deus a ti me confiou, né? Eu era de cor e salteado, eu aprendi essa oração, né, para o anjo da guarda. E o que acontecia? Aí eu começava a fazer uma autoanálise de mim, né? Poxa, parecia mais Santo Agostinho, olha eu me comparando com Santo Agostinho, vê? O que é que eu fiz de bom hoje no outro dia, o que é que eu fiz de mal, né? Mas aí eu ficava com esse medo. Bom, aí eu começava assim, eu acho que eu vou para o céu. Eu ia escolher o inferno? Não, eu acho que eu vou para o céu porque eu sou tão boa. Às vezes a gente não se acha assim, bom, eu sou boa, eu sou... Olha, eu sou uma pessoa, né? Eu não faço coisas ruins assim, essas maldades, essas coisas assim, tanto, eu não faço. Aí a consciência vem assim, com quem diz, não é tão boa não, porque tu tem momento que tu é preguiçosa. Tua mãe, tu manda forrar a cama, tu não quer forrar a cama, manda lavar os pratos, tu não lava os pratos, tu responde, tu faz encrenca com tua irmã, tu esconde as coisas erradas. Aí eu, ui, então eu devo ir pro inferno. Aí pronto, aí cadê eu dormir? No inferno? Mas também é muito, né não? Vai se queimar. Vai me queimar no inferno, as chamas eternas e nunca mais sair dali, porque é o fogo eterno, o sofrimento eterno. Veja que sofrimento para a criatura. Você se imaginar numa situação dessa, não é? Onde ninguém pode lhe tirar dali porque é eterno. Você foi condenada. Aí eu, não, assim também é demais. Não, aí eu ficava perdida, mas muito perdida mesmo. Então tem criaturas que desencarnam, dependendo das suas crenças, elas vão dormir num sono dos justos, porque ela acha que esperar o dia de quê? Que se diz? Juízo. O dia do juízo final, não é? No nosso lar tem um momento, o horário das 6 horas, onde faz as orações, então toca-se aquelas músicas, aquela coisa bem bonita, e tem espíritos que estão lá no determinado local, dormindo, como se fosse o sono eterno, e eles conseguem se despertarem, né? Se despertar daquele sono através das vibrações, das preces das criaturas ali. E eles despertam para a verdadeira vida, para a verdadeira pátria espiritual. Veja que amor, que beleza a gente descobrir de que a vida continua, de que o progresso continua, de que novas oportunidades são dadas a todos nós, que a gente vai aprender muito no plano espiritual, no mundo espiritual, não é? Para retomar aqui a nossa caminhada evolutiva. Então, realmente é uma doutrina o quê? Consoladora, não é verdade? Consoladora, porque ela traz o consolo para a gente, trouxe o consolo para mim, só que eu só vim descobrir isso depois de adulta, viu? Porque eu passei muito tempo assim, penando aqui, porque eu sofria muito com essas dúvidas, que não tinha ninguém que me esclarecesse. Não tinha uma evangelização espírita perto da minha casa, não tinha um centro espírita, minha mãe não tinha essa orientação. Veja, já os meus filhos eu levei desde criança, eu sentava na tribuna no colo, fica aqui, não vai ficar correndo não, fica aqui, vou fazer a prece. Já cresceram e hoje a visão que eles têm de mundo e de vida já é bem diferente daquela que eu tive na minha infância, porque eu não tive contato com essas verdades espirituais, essa certeza, né? Voltando aqui. Sim, aí quando ele fala aqui que nem o frio nem o calor. Tem algo assim que as pessoas aqui têm muita dúvida, é no caso da cremação, não é? Se quando crema, se o espírito ali vai sentir o queimar, né? Tem pessoas que nem querem, não, eu prefiro ir para debaixo da terra. Eu prefiro não, porque eu tenho muito medo, não sei o quê. Gente, o espírito, ele não sente isso. Por quê? Quem queima é o quê? É o corpo de carne. E o espírito não está mais ligado a esse corpo de carne. Não está mais. Principalmente as mortes naturais.
não é? Porque os suicidas, ele ainda fica um tempo sentindo algumas sensações dos vermes corroendo ele. Por quê? Porque ainda não houve o desprendimento completo. Mas a maioria, né? A gente se desprende completamente com a morte natural, a morte física, e aí todas as sensações, a gente vê relatos de espírito atravessando o quê? Rios, atravessando mares, andando. Porque o mar é pra gente aqui, materialmente falando. O fogo, eles passam por meio das chamas, tudo, não sei, eles passam pelas paredes. Quem lembra do filme A Casa dos Espíritos, né? Onde o espírito desencarna, o rapaz desencarna, e ele ficava com muito medo, nem a parede ele conseguia passar, porque ele não tem esse conhecimento. Então ele tinha muitas limitações para entrar nos ambientes, tudo, até ele receber o quê? Um treinamento. E ele vai ser treinado, tudo, aí ele consegue atravessar a parede, consegue atravessar não sei o quê, consegue isso, consegue aquilo, porque ele vai se conscientizando cada vez mais de que para o espírito não existe esse tipo de barreiras. Me permita, pois não. Pessoal, acho que é o seguinte. Diga. Numa das obras da coleção André Luiz, Sim. André se dirige para determinada casa para fazer uma tarefa. Isso. E ele vai caminhando pelas ruas e já é escuro. E na rua que ele vai, começa a cruzar com entidades muito ainda atrasadas, até mesmo na aparência, entidades escuras. Aí começa a chover, aí eles correm para a marquise para se proteger da chuva. Era isso. Pois é, e a gente vê o quê? Falta o esclarecimento, né? Falta o esclarecimento do espírito. E é para isso que ele está aqui, para aprender. Aprender e saber. Eu tenho a lembrança do desencarne do meu pai, meu padrasto, né? E ele foi conduzido para um hospital, ficou muito tempo no hospital, sem consciência, não tinha consciência, não tinha lucidez. Ele totalmente ligado nas máquinas, diversas máquinas, eu ia lá, fazia visita a ele, voltava para o corpo, isso quando eu dormia, voltava para o corpo, isso durante meses eu via. Até ele se recuperar e a gente fazia uma reunião lá em casa. De noite, reuniu a família, reuniu a mamãe, reuniu meus irmãos e a gente fez uma reunião com ele. Tem uma tia minha também que desencarnou, passou muito tempo, ela adquiriu uma doença que tirou também, privou ela dos movimentos. Ela perdeu os movimentos da cintura para cima, então ela vivia numa cadeira de roda. E ela desencarna, também foi conduzida para um hospital. Eu acompanhei todo o processo de recuperação dela. Gente, o hospital que ela estava era tipo assim, um hospital escola, um hospital das clínicas, que é para os estudantes. Entrava aquela equipe para estudar o caso dela. Então ela estava bem, ela já estava em pé, ela não precisava mais de cadeira de roda, feliz, sorrindo, mas se submetendo a um tratamento ainda e ajudando na ciência espírita, ajudando nos médicos. Vejam só, participando da pesquisa ali, sendo tratada ali. Então, algo assim realmente muito bonito, e eu acordava com essa lembrança, né, porque eu tenho esse tipo de mediunidade, e aí eu relatava para a mamãe, relatava para... Outra vez foi um tio meu, que desencarnou também de uma doença, passou bastante tempo, e aí o que acontece, eu passo um tempo sem ter notícia nenhuma, porque eu não busco, as coisas vêm naturalmente, né? E certo dia eu sonho com ele, ele vinha andando, a gente se encontra, quando eu olho, eu disse, meu Deus, tio Antônio, menino, eu dizia menino, velho, menino, que é um costume nosso, menino, como você está diferente, como você está bonito, está bem, porque ele definhou muito com a doença que ele teve, né? E ele estava forte, ele estava bem, tudinho. Aí ele dizia para mim, diga à sua mãe que eu estou muito bem. Digo, eu estou vendo que você está bem. Diga a ela que eu estou trabalhando. Eu disse, é mesmo? Olha a fofoca. Está trabalhando aonde? Aí ele disse, aí ele apontava, sabe onde era? Uma colônia em cima da... Lá em Candeias, no bairro de Candeias, não tinha o Lar Chico Xavier? Em cima do Lar Chico Xavier e adentrava pelo mar.
essa colônia espiritual enorme. E ele dizia, estou trabalhando ali. E eu conseguia identificar o local qual era. Acordei com essa lembrança. Então, vejam só, ele precisou também de um tempo para se recuperar. E agora já estava bem, porque agora ele já estava o quê? Se sentindo útil, trabalhando. Porque você não pode ficar descansando eternamente, não, porque nós precisamos evoluir, né? Crescer, né? Então, para o espírito não existe essa coisa da chama, do fogo, né? Do frio. Ele guarda sensações, que às vezes a gente está na mediúnica e atende determinados espíritos que ele diz, eu estou com muito frio, mas são lembranças de um passado. São lembranças de situações que ele passou, que ele vivenciou, né? Outra coisa também, que ele diz aqui, que essas lembranças, né? O espírito, ele consegue, veja só, a gente aqui quando está encarnado, a gente chega no médico, a gente está com alguma enfermidade, e o médico diz, está doendo aonde? Bote a mão. Em que lado? Aí não é aqui na cabeça, não é aqui não é aqui que está doendo. A gente não diz, a gente determina porque a gente sente e sabe o local que a gente está, é aqui na barriga, não é minha perna, é aqui do lado, não é aqui na coluna, determinados pontos. Quando a gente desencarna, a gente não tem mais essa precisão de dizer assim, está doendo meu olho. Primeiro, porque isso aí tudo é do corpo físico. E o espírito, ele não tem a organização física. Ele tem o corpo o quê? Perispiritual, que é o perispírito que passa essas sensações, que armazena essas sensações para quem? Para o espírito. Então o espírito quando chega numa mediúnica, num tratamento, que ele diz que está sofrendo, que está sentindo dor, às vezes ele guarda lembrança de uma perfuração, de uma bala, de uma coisa assim, mas é de um modo geral. Ele não tem mais assim. E outra coisa, para o espírito ver e para o espírito sofrer, é de um modo geral. Ele vê pelo corpo todo. Tanto é que o espírito, ele não precisa se virar como a gente, que tem limitação da visão, para poder enxergar esse quadro, por exemplo. Eu tenho que me virar. O espírito aqui, ele consegue descrever o quadro, porque a visão dele é o quê? Ampla. Ele não tem o olho físico para determinar, certo? O campo de visão dele. O campo de audição dele, ele não tem mais os ouvidos, como a gente tem aqui fisicamente falando. Né? Então ele escuta de um modo geral. Outra coisa com essas percepções do espírito, né? Espírito, quando ele está um pouco mais evoluído, se você tocar um instrumento aqui, para ele vai ser indiferente. Você oferecer flores para o espírito, vou usar aqui porque essa aqui é cheirosa, porque tem gente assim, olha, nem cravo de defunto me dê não, viu? Porque é um cheiro ruim, é um cheiro enjoado, é um cheiro não sei o que, né? E tem gente que até diz assim, eu não gosto de ganhar flores não, porque as flores vão murchar ficando velho. Fica aquele cheiro ruim dentro de casa, tudinho. Então, cada um tem uma sensação diferente, né? Porque já não sente tanto bem-estar com aquele cheiro. Pois bem, o espírito, ele não está sensível a esse tipo de cheiro, de cores. Agora, os espíritos mais elevados, que o perispírito dele já está mais leve, né? O que é que acontece? Eles descrevem para a gente as cores das flores, dos campos, e diz cores que a gente aqui nem conhece. Fica difícil até da gente entender, porque para a linguagem, né, para poder se comunicar para a gente. Outra coisa, as músicas, né? As sensações são diferentes também. Então eu vou tocar aqui um instrumento, vou fazer uma homenagem, vou pegar o violino, né, que eu sou estudante de violino, vou pegar um violino aqui e vou tocar para tal espírito. Aquele não vai ter sentido nenhum para ele. Eu vou tocar para os vivos. Tá entendendo? Porque aquele despertar nele, aquele som, tem espíritos que são ainda muito materializados, que precisam. Tanto é que, vejam só, vocês não sei se vocês já receberam a orientação de fazer o evangelho em casa e fazer em voz alta. Não é? Faça o evangelho em voz alta. Se você estiver sozinho, principalmente, né? Então eu faço o evangelho sozinho, tem que ler em voz alta. E eu ficava assim, meu Deus do céu. Mas porque tem espíritos ainda tão doentes, tão necessitados, tão materializados, que a espiritualidade traz naquele momento, por isso é importante o dia e hora, porque eles trazem naquele dia e naquela hora, para serem beneficiados. Então é importante que você fale alto, que você explique. Porque não é só você ler para você,
Não é assim, não é? Eles recomendam que a gente leia alto, porque certos espíritos ainda estão muito presos à matéria e precisam ainda, estão muito próximos da gente, precisa desse som da nossa voz. Precisa. Então, a sensação e a percepção dos espíritos varia de acordo com o grau evolutivo de cada um de nós. Não é interessante? Muito interessante, né? Vamos mais. Como ele diz aqui, o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo, né? Sendo tirado do meio ambiente. Quando os espíritos superiores vêm em reuniões, vêm fazer certas visitas, eles precisam de quê? Do fluido dos médios, eles precisam materializar-se ali, eles precisam utilizar desses fluidos. E cada planeta, como tem espíritos muito evoluídos, que eles não são mais habitantes desse planeta, os fluidos dele, o perispírito dele é muito mais leve. Porque ele está agora morando em outras moradas que são mais sutis. Vejam só, são mais sutis. Aqui no nosso meio, a gente tem uma diversidade de sons, não tem? Tem pessoas que gostam de funk, um exemplo aqui. Tem pessoas que gostam de funk, outros gostam de samba, outros gostam do frevo, outros gostam de MPB, outros gostam, né, de rock, né? Do rock, aquela coisa toda. Por quê? Porque existe uma diversidade de evolução entre a gente. Então, tem espírito que se compraz com aquele tipo de som, aquele tipo de instrumento, né? Cheio de pista, cheio de coisa, se identificam com aquilo ali. E por que é importante a arte e a música? E que existe essa diversidade? Primeiro, porque nós somos diferentes uns dos outros. Segundo, que nesse momento de arte, no momento em que estão ali cantando, dançando, extravasando, estão esquecendo momentaneamente da sua dor e do seu sofrimento. Porque a arte e a música ajudam o quê? A aliviar o sofrimento da gente. Sofrimentos interiores, que muitas vezes a gente olha para a criatura, nem imagina o tipo de dor e sofrimento que aquela criatura traz dentro de si. De falta de amor, sentindo realmente desamor. Então, por que a gente vai criticar, vai condenar e vai dizer coisas com relação a isso? Não, vamos respeitar. Tudo é importante porque cada espírito vai se beneficiar de acordo com sua faixa evolutiva. Isso é uma grande verdade, uma grande verdade. Vocês vejam no Rock in Rio, existem palcos diferentes, categorias diferentes, porque os públicos são diferentes. Mesmo estão todo mundo ali naquele aglomerado, mas eles escolhem o que mais lhe traz prazer, traz alegria e conforto para eles. Porque tem coisa que, dependendo do seu momento, tem coisas que você diz, pelo amor de Deus, desliga esse som, pelo amor de Deus, baixa esse som, pelo amor de Deus, tira isso aí, porque nós não está nesse momento. Tem momentos que a gente não está, e tem momentos que a gente está. Vai depender muito do nosso estado vibracional, né? Então, isso é muito interessante. O espírito não diz que sofre, que eu estava falando, mais da cabeça do que dos pés, porque ele não tem mais cabeça nem pé, é só o corpo físico, né? São as lembranças, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. A dor que ele sente não é propriamente uma dor física, mas um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre entende, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes externos. Então, às vezes, a gente está atendendo um determinado espírito com muito sofrimento numa reunião e a gente diz assim, olha, tenha calma, tudo isso vai passar, confie em Deus, confie em Jesus, olha, essa equipe aqui está aqui no momento, você vai ser conduzido, já trouxeram uma maca, porque às vezes um médico consegue vislumbrar, né? Então, tem uma maca, os médicos estão aqui, às vezes eles chegam com muita falta de ar, olha, vão te colocar agora no oxigênio, vão te colocar uma máscara, olha, estão aplicando um passe em você, se acalme, tudo isso. Eu já teve espírito que eu já recebi com aquelas doenças de pele, com a coceira, sentindo coceira no corpo todo, na cabeça, olha, não tinha local que não incomodasse.
Então aí a espiritualidade vem e aplica como um unguento neles, aplica através do passe. Os médicos, as equipes estão ali. Então nem sempre a gente diz para a pessoa, porque você morreu, porque... Não, ele não está nem em condições, ele não está entendendo nada. Ele está só sofrendo com as lembranças de muito sofrimento que ele passou. Então a gente tem que ter muita caridade, muita calma, muita paciência e muita fé na equipe que está ali assistindo naquele momento. Então isso é muito importante para o espírito. E às vezes o médico doutrinador diz assim, olha, você desencarnou. Não sabe o que é desencarnar? Um termo que, olha, você não está mais no corpo. Veja, observe, esse corpo que você está falando não é seu. Como que não é meu? Eu estou aqui falando, ele nem consegue ver o corpo de um médium, ele nem consegue separar as coisas de tão, a mente dele de tão conturbada que se encontra. Então nem sempre a gente pode dar essa notícia de que ele está no mundo dos espíritos, né? Ele vai tendo essa consciência com o atendimento de toda uma equipe que está ali presente, né? Então aí é que a gente vê a realidade do mundo espiritual numa sala mediúnica, no atendimento dos enfermos. E aqui nós, muitas vezes que servimos de transporte para esses médicos, começamos a sentir essas sensações, começamos a sentir certas sensações difíceis na gente que a gente não sabe nem discernir o que é, né? Justamente são os espíritos doentes que com a minha mediunidade eu estou trazendo para atendimento dentro da casa espírita. Então é isso que acontece muitas vezes aqui, são muitas vezes médios de transporte, né? A experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se liberta mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não entende a sua situação. Não se crê morto porque se sente vivo, claro. Está ali sentindo, falando, ele está externando, está sentindo todo o sofrimento. Eu não estou morto, eu estou vivo. E realmente ele está vivo. Só que agora no mundo dos espíritos, né? Vê seu corpo de um lado, às vezes ele está presenciando o funeral, vê seu corpo de um lado, sabe que é seu, mas não entende por que está separado dele. Este estado perdura enquanto existe alguma ligação entre o corpo e o perispírito. Aí ele fala aqui sobre a situação dos suicidas, né? Existem muitas equipes no plano espiritual para ajudar no momento do desencarne das criaturas. Desligar, desfazer esses últimos laçozinhos que estão unindo o corpo ao espírito. Eu tenho lembrança de uma das existências onde eu estava no hospital internada e sofrendo bastante, só que eu estava em coma. Eu via meu corpo lá, sem reação nenhuma, e via os médicos do meu lado conversando comigo e dizendo, você precisa vir, você precisa, né, ajudar. E eu olhava assim e dizia, não, mas não quero ir não, eu não estou sentindo nada. Eu não estava, naquele momento, sentindo dores físicas, eu estava em coma, o corpo físico estava em coma. Eu tinha acabado de dar à luz a uma criança, a um menino. E eu dizia, mas tem meu filho, eu vou cuidar dele. E eu ainda tentava negociar com esses médicos, com esses benfeitores. E dizia assim, olha, tal leito, tem alguém agonizando ali, está em situação pior do que eu. Leve aquele ali, olha, eu tentando negociar com a morte. Como que diz, né? Tentando negociar com a morte. Leve aquele ali, não, mas o momento é o seu, é agora. E você precisa nos ajudar. Então, quando eles conversaram bastante comigo, foram bem persuasivos, eu tive que aceitar. E eu concordei. E aí eles começaram a fazer como uma cirurgia espiritual naquele momento ali, e começaram pelos pés. Houve um desligamento ali, né, do espírito, e eles vão subindo até chegar a parte do corpo, aqui da cabeça. Quando eu prendi a cabeça para o lado, e aí eles me ampararam, eu fiquei do lado do corpo, via o corpo inerte, e aí eles me conduziam para um local que eu não sei lhe dizer, porque eu acordei com essa lembrança, por lembranças de vidas passadas, né? Então a gente sabe pela doutrina espírita também de que o coma é também um benefício para o espírito. Quem teve um coma antes de desencarnar? Maria, a mãe de Jesus.
ela teve um coma antes de desencarnar. Ela recebeu visitas espirituais, visitas materiais antes, depois de... Ela passou, acho que, se eu não me engano, pela literatura, uns 3 dias, se eu não me engano, né? Uns 3 dias, mais ou menos, em coma. E aí a equipe vem recebê-la, e é quando há o quê? O desligamento dela, o espírito liberta-se daquele corpo, e aí ela, como ela tinha muitos méritos, lucidez total naquele momento, aí os benfeitores espirituais perguntam para ela, qual é o seu último pedido aqui? Veja que elevação, veja que mérito desse espírito. Qual o seu pedido, qual o seu desejo? E ela diz, eu gostaria de rever os lugares por onde meu filho passou. E aí aquela legião vai conduzindo Maria, ela totalmente lúcida, tinha se desligado do corpo físico. Tinha entrado o quê? No mundo dos espíritos. E aí Maria vai com aquela legião, vai na casa onde ela morou, vai nos locais, passa nos locais de pregação onde Jesus fez algumas pregações e vai até onde? No presídio, no local nas masmorras lá, onde tinham os cristãos que iam ser colocados, como é que se diz? Na arena para o seu desencarne. Era uma pena de morte, né? Então, aí ela chega, entra numa daquelas masmorras, e existe aquele grupo de cristãos ali que estavam esperando o momento de serem conduzidos para a grande arena para serem mortos pelos leões. E nesse momento o trabalho dela, o amor dela, porque aquelas pessoas estavam ali por amor ao seu filho, por amor a Jesus, porque foram presos, porque se declararam cristãos. Veja, e o amor dela tão grande, que uma daquelas mulheres que iam ser sacrificadas, estava perto de uma janela, olhando para o horizonte, e ela se aproxima daquela mulher e diz para ela, canta minha filha, canta. Então a rosa mística de Nazaré leva aquelas criaturas ao canto. E aí quando os soldados adentraram naquele recinto, que pegaram as pessoas, que levaram lá para... As pessoas entraram cantando, porque ninguém entendia por que os cristãos iam ser sacrificados e iam cantando. Então a fé e a certeza do amor de Jesus, de que Jesus passou por todo aquele sofrimento, mas continua vivo, nos assistindo, nos orientando, nos amando, nos ajudando, para a gente se libertar desse sofrimento que a gente teima ainda e ficar agarrado nele. Então Maria, mesmo já liberta, não foi, pensou nela, pensou em ajudar aquelas criaturas que estavam ali ainda, que iam passar por um momento tão difícil na vida delas. Então vejam o que é o desencarne, os diferentes tipos de desencarne, de acordo com a elevação, de acordo com o preparo, de acordo com o amor que a gente leva, que a única coisa que a gente leva daqui é o amor. Porque o ódio é o amor adoecido. A gente precisa se libertar disso aí. Então, trabalhar o quê? A melhora cada vez mais. Fazer o bem indistintamente, fazer o bem sem olhar a quem. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Como o nosso irmão falava aqui no início, que tem pessoas que, se aproveitando da situação de campanhas para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que padecem por enchentes terríveis, fazendo desvios. Então, infelizmente, criaturas diversas e de diversos graus evolutivos nós temos entre nós. Temos ladrões, temos salteadores, temos assassinos, mas estamos todos aqui nesse caminho que nos levará a Jesus, que nos levará ao mundo dos espíritos, né? Então, que o nosso desencarne que demore e que seja um desencarne bem libertador e que a gente continue aqui a trabalhar e a se melhorar cada dia mais, sem ter medo da morte. Fazer todo o bem possível, né? Amar a todos indistintamente. Primeiro, amando-se, né? Porque a gente não consegue amar ninguém se a gente não se ama. Então, amar a todos indistintamente e ao próximo, né? Como Jesus nos ensinou. E Maria dá todo o exemplo dela para nós. Muita paz, muita saúde, né? E a gente aqui no final, tem algum aviso? Eu já posso fazer a coisa.
Fazer as preces. Deixa eu só... Aí a gente, no momento da prece, pedir pela nossa irmã Zena, né, trabalhadora aqui da nossa casa, que está internada, vai passar por um procedimento, por uma cirurgia, e precisa muito das nossas vibrações para que ela consiga êxito nessa cirurgia que ela vai fazer, né? Vamos ver se o nosso amigo tem algum aviso, ou seja, ao final, né? Então vamos fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos, da nossa reunião. Jesus, amigo e irmão de todas as horas, nós só temos aqui te agradecer por toda ajuda, pelo teu amparo, te agradecer, Senhor, por esta casa que nos abriga, te agradecer por esses momentos de paz, de luz e de entendimento. Abençoa, Jesus, todos esses nossos irmãos que estão passando por provações tão difíceis. Não só os nossos irmãos no estado do Rio Grande do Sul, mas também de outros países que se encontram em guerra, destruindo as cidades, os lares, os afetos, as vidas, trazendo tanta dor, tanto sofrimento a todas essas criaturas. Jesus, que sempre seja feita a tua vontade, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Que possamos voltar em paz para os nossos lares. Muita paz.